O Mário, para a gente iniciar o nosso bate-papo, bem-vindos. Obrigada pela presença de vocês sempre aqui na nossa live. Muito obrigada, gente. Eu fico muito feliz com a participação. Quem aí é aluno do Instituto também, ou então de alguma das formações da ABRAP, aqui nós temos as formações próprias da ABRAP, que é o curso de terapeuta quântica, o mestre em fitomagia, formações exclusivas aqui da ABRAP, e temos todas as demais que temos a parceria de divulgação com o Instituto. Bem-vindo, o Mário, assim como eu também, é uma das pessoas que se formou pelo Instituto Saber Consciente, que foi a minha primeira formação, minha primeira instituição de ensino, por isso que a gente tem muito carinho e orgulho aqui na ABRAP em divulgar essas formações. E a gente vai falar um pouco também dessa nossa experiência com a capacitação da formação do Instituto e como isso, na nossa visão, é importante na jornada de um profissional para ter mais qualificação no atendimento, mais segurança. Bem-vindos, Girassóis, eu sou Stephanie, aqui do time de conteúdo da ABRAP. Eu sou psicoterapeuta credenciado aqui também na instituição e faço parte da equipe de suporte. E hoje estou como convidada do Mário. Muito obrigada, Mário. Passo para você se apresentar também para os nossos Girassóis. Boa noite, muito obrigado, Stephanie. É muito bom poder estar aqui. Esse convite também é uma honra, porque eu vejo em você uma pessoa que realmente pratica aquilo que fala, que realmente se expressa de uma forma com aquilo que eu também aprendi dentro da formação. Então, ver que uma pessoa está alinhada com aquilo que você aprendeu, com aquilo que os professores falaram, com aquilo que o estudo te trouxe, nos mostra que realmente é possível nós sermos, em vez de só termos o conhecimento. Isso só agrega, não só para a nossa vida, mas também para todos aqueles que a gente vai plantando uma sementinha do bem, vai virando uma chavezinha em cada live que você faz, em cada conteúdo que você traz, em cada palavra falada, que vai de encontro realmente com aquilo que a gente aprende. Agora, me apresentando, meu nome é Mário Sérgio, eu também sou psicoterapeuta holístico, sou formado pelo Saber Consciente, já tenho também algumas outras formações lá, né, porque a gente vai querendo aprender mais, a gente vai querendo se aprofundar, então, e o saber é a única coisa que verdadeiramente ninguém pode tirar da gente, né, então quando a gente aprende, quando a gente se abre, quando a gente se entrega para aquilo que está tocando o nosso coração, para aquilo que está fazendo a diferença na nossa vida, tem que ir com tudo, porque só agrega, só nos faz cada vez mais cuidar da saúde. Tudo é muito líquido, tudo é muito superficial, né? Não olhando para dentro, mas sempre querendo que o de fora tenha mais a visão. Frase aí que até o nome da instituição, o nosso saber consciente, a expansão da consciência, é entender que o saber é o que vai nos tornar essa pessoa que somos conscientes hoje, e entender justamente o que é um propósito ou o que não é um propósito de vida. As pessoas ainda ficam nessa discussão de eu estou em busca do meu propósito, como se o propósito do ser humano fosse uma profissão padrão ou se fosse um comportamento padrão. E eu consegui tomar consciência dentro dos nossos estudos que o propósito é você viver em equilíbrio com a sua consciência, com o seu bem-estar físico, com o seu meio. O meu propósito de vida hoje é estar no meu meio inserida e ser uma pessoa que pense ecologicamente, uma pessoa que através da minha palavra eu consiga despertar o interesse do saber consciente em outras pessoas, buscar informação e tomar consciência daquilo que você está aprendendo para aplicar na sua vida. Quando a gente fala de se conectar pelo natural, a gente tem aí as formações no Instituto de Naturopatia, ortomolecular, que justamente nos conecta a saber que a natureza é a cura e a chave para a gente viver bem em tudo que a gente fala. Sede que a gente sempre tem de uma nova formação dentro do Instituto que nos desperta tudo isso. Quando eu falo assim que eu também tenho inúmeras formações, mas a que mais me expandiu, que eu consegui gerar conexão pelos professores, pelo conteúdo, foi as formações do Instituto Saber Consciente. Nós nos encontramos na ABRAP, numa aula de yoga, e ver essa conexão, ver o seu conhecimento, a forma como você também se expressa como terapeuta e me dizer, eu também sou formado no Instituto Saber Consciente. A gente vê que a escola tem uma jornada em que as pessoas que ela desperta são pessoas que realmente
estão buscando esse desenvolvimento de forma contínua, que na vibração correta as pessoas se conectam e se encontram como nós nos encontramos nessa caminhada aqui, de falar sobre saúde mental, terapia e autocuidado. Você falou sobre o propósito, e uma coisa, quando a gente começa a estudar, quando a gente começa a trilhar esse caminho do autoconhecimento, e aí a gente começa a ver algumas pessoas falando sobre missão. Qual é a minha missão? Muito se tem discutido sobre isso. Quando a gente entra, né, para uma formação, eu acho que a gente já inicia a nossa missão, porque eu me perguntava qual é a minha missão, né? Porque eu já venho de uma outra base também religiosa, onde tem uma missão, onde tem tudo mais, até que um dia simplesmente eu descobri que a minha missão era me tornar uma pessoa melhor, era me tornar uma pessoa mais consciente, era expandir a consciência, era olhar para dentro, tudo nos convida a olhar fora, então a gente quer ter o propósito para poder de repente cometer uma multidão, a gente quer ter uma missão onde vai salvar muita gente, e na verdade a gente não salva ninguém, cada um é que se salva estando aberto e buscando conhecimento, buscando praticar o conhecimento, buscando usar as ferramentas que você estudou, que trouxeram algum tipo de insight, de reflexão, para que você possa verdadeiramente atuar com essas ferramentas. E aí a sua missão, o seu propósito já começa a ser realizado ali, porque você começa a se melhorar, você não precisa nem falar nada, você calado já é um exemplo, a sua atitude já é um exemplo, às vezes o seu silêncio fala muito mais do que como se você pudesse, de repente, até apresentar uma ferramenta, só de você parar para poder ouvir, de você ter uma escuta amorosa, de você ter os ouvidos realmente de ouvir, isso faz todo o diferencial. E você estava falando sobre os professores, eu também me lembro, ponto crucial, eu tive professores, né, a terapeuta Alessandra Barreto, o professor Tibério Zerso, foram pessoas assim dentro do curso que me marcaram demais. Eu acho que pela sinceridade, pela entrega, pela forma de trazer todo o conhecimento, assim, a sua história, que por outros segmentos, até mesmo de profissão, eles conseguiram trazer com muita consciência, com muito amor, com muita dedicação, o que nos faz crer que é possível sermos também, né, terapeutas qualificados, sermos terapeutas da nossa própria vida e sermos terapeutas que vão auxiliar outras pessoas, até mesmo outros terapeutas, leveza e sinceridade, né? Com essa transparência que era o que eu sentia muito neles. É um fato. Eu posso até falar assim, se nós devemos realmente observar uma formação, a gente não só observa os nossos mestres, como a gente observa as pessoas que essa formação qualifica. Eu falo por mim, que estudo ali, a nossa também parceira aqui, a Roberta, que é uma das terapeutas daqui, também é formada, você, e a gente vê que cada vez que o Instituto Saber Consciente alcança uma pessoa, ainda que ele não se torne terapeuta, o despertar em poder ter alguém melhor para si próprio, que eu encontrei outras pessoas dentro dos movimentos da yoga apoiando o nosso projeto, que eram pessoas que estavam iniciando os estudos, mas disse que era para se sentir melhor, para se conhecer melhor, que eu falo que a nossa jornada de autocuidado, quando você busca o conhecimento da sua espiritualidade, de formas de viver, sua energia interior, entender do universo, da forma que você pode se conectar com ele, que é o que traz dentro das formações, que independente de trazer uma qualificação profissional, te traz um olhar de vivência que te faz valorizar o que eu realmente acredito que a gente tem que voltar a olhar, que é quem somos e não o que temos, nem onde estamos, nem as pessoas ao nosso redor. Quando a gente vem para essa jornada, a gente busca conhecer sobre as nossas conexões familiares e como isso nos interfere, que isso não é para ser fardo, mas sim uma jornada em que a gente vai aprender com todos ao nosso redor, que a gente consegue viver melhor quando vive em colaboração com o ambiente e com as coisas naturais, que a gente fala muito isso enquanto terapeuta complementar, que a gente pode viver do que o universo nos oferece de natural e não de tanto industrializado. Todo esse gatilho de consciências e de diálogo que a gente vem retomando, que a gente recuperar o conhecimento dos nossos ancestrais, se conectavam com a natureza e se curavam através disso. E hoje a gente se afastou e a terapia holística, como uma terapia complementar, busca também essa nossa reconexão. E dentro da nossa formação, eu vejo todos os nossos mestres citar de forma muito clara a nossa necessidade de nos reconectar
ao que é da natureza, o que é nosso realmente, sem ser o que nós transformamos. O poder de transformar as coisas do ser humano é fantástico, facilitou muita coisa na nossa vida, mas também prejudicou o meio ambiente. E hoje a gente vê, através dessa tomada de consciência, a necessidade de recuperar o equilíbrio tanto da nossa vivência em consumismo, da nossa saúde mental, o equilíbrio de organizar essa vida física com a vida espiritual, que é um despertar que a gente também leva em consideração. Lembrando que a terapia jamais faz segregação de fé ou crença e que a gente sempre busca falar sobre a espiritualidade e de como cada um, dentro do que acredita, pode se conectar a ela. Tanto que aqui a gente busca trazer profissionais de inúmeras áreas, de psicanalistas a terapeutas energéticos ou quânticos, porque a gente sabe que cada pessoa pode ser alcançada de alguma forma e, inclusive, dentro das nossas formações, traz esse leque de conhecimento de não julgamento e sim a se abrir ao conhecimento, se abrir às pessoas que te alcançar, porque se, de certa forma, nós tocamos alguém e esse alguém chega até nós, ou eu vou aprender ou essa pessoa vai aprender, que é o que a gente sempre estuda, precisa praticar sobre o que vem até nós, o que isso transforma a nossa vida ou que nossa vida pode transformar do outro. Por simples que seja, alguém que acordou de mau humor, se você segurar a porta do elevador, o dia daquela pessoa vai ser um pouco mais fácil. E é a gente tomar consciência que é essas gentilezas básicas que faz com que o ser humano se reconecte com ele mesmo, que preste atenção no agora, que se torne um ser humano mais gentil e que isso faz diferença assim na vida das pessoas ao nosso redor, que é o simples. Eu até costumo dizer que hoje eu tenho muita consciência com relação à produção de lixo. Eu tento produzir o mínimo de lixo possível. Quando eu vou num restaurante para pedir um suco, eu evito usar guardanapo, canudo descartável. Pensar, mas é só um canudo de um plástico que a gente não sabe nem se 500 anos que vai se decompor. Então a minha melhoria pessoal é pensar que se eu produzir menos lixo, eu faço menos mal ao ambiente e a toda a minha geração possível. Isso é uma consciência inata a mim antes de eu ser terapeuta. E depois do nosso estudo, quando a gente vê que faz mal para mim, faz mal para o planeta, faz mal a todos e nós todos somos um só, tudo reverbera em tudo que somos. Em cada situação, viver o meu propósito de não fazer mal ao meio ambiente, não prejudicar o meio onde eu estou. Se eu puder, sorriso para alguém, se eu estiver de TPM, eu tomar meu chá e sempre respirar fundo e sempre tomar consciência que eu não preciso externar o meu mal-estar para que o outro viva, porque principalmente a gente não sabe como que aquela pessoa vai receber a sua reação e se aquilo ali vai fazer um mal muito maior do que o que a gente está sentindo. Então, enquanto minha missão hoje, como pessoa, como quem estuda terapia, é que aqueles que estão ao meu redor se sintam desconfortáveis, principalmente pelas minhas ações, por mínima que seja. Ser ríspida nas minhas formas de falar, que às vezes a gente fala, eu falo assim é porque eu sou assim e é normal. E esse eu sou assim é uma falta de empatia, muitas vezes, que a gente não para notar. As pessoas até falam, nossa, mas você é positiva assim o tempo todo. Eu me treino psicologicamente, eu estudo muito, que eu trago esse equilíbrio e eu vejo que esse posicionamento enquanto pessoa, a gente só melhora quando você chega num ambiente onde você posiciona com esse cuidado, com esse pensamento que você vê que é seu, as pessoas ao seu redor, como você disse, só por observar, só por que você não quer o canudo? Eu falei, não, vai produzir lixo. Eu girei um gatilho em alguém numa ação simples, que você falou. Pelo exemplo, a gente vai mudando pouco a pouco e vai mostrando qual é o seu propósito como ser humano. Porque na minha jornada, tanto como quem estuda e como quem busca praticar, que foi uma coisa que você falou, que o conhecimento também não tem validade se a gente também não consegue se propor a praticar. Esses são momentos singelos onde que a gente começa a ver missão de vida, quando que a gente tem várias formas de externar. A minha forma concreta nessa vivência física, eu faço com essas atitudes. Para algumas pessoas é simples, mas eu tento dar o meu melhor para agir dessa forma. A Daisy falando do Tibério. O Tibério, para mim, é uma expansão de consciência o tempo todo. Toda vez que assisto algum curso dele novo, eu fico semanas digerindo. Tem as mensagens, mas as técnicas aprendidas deram um salto na minha vida. Eu concordo que eu vejo os benefícios físicos disso. Realmente é benéfico pra gente. Não precisa ser para trabalhar até.
Nosso autocuidado é muito importante. Devemos manter nossa consciência ativa e constante, aprendizado e desenvolvimento. Com certeza, sim, eu acredito que as coisas que nos deixam até mais saudável mentalmente é estar aberto ao aprendizado, é busca possível, estar aprendendo algo novo, nem que seja algo simples, numa leitura de um livro diferente. Se você gosta de ficção científica, poesia ou qualquer coisa, buscar algum conhecimento ou livro e sempre estar mantendo essa necessidade, né, de ler e aprender algo novo. Faz bem para a nossa saúde mental. Esse é um campo vasto, próspero. Tem muito o que aprender. Quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente também consegue colocar em prática o que a gente aprende no decorrer dessa jornada, seja lá qual for que a gente esteja vivendo, em qual área a gente esteja atuando, isso faz bem para nós de várias maneiras. Mentalmente, quando você se sente orgulhoso de estar aprendendo algo novo, também poder servir de alguma forma com esse aprendizado que a gente possui, isso é muito gratificante. A Michelle até falou que ouvir e cuidar sem julgamento é um grande aprendizado. Isso é uma das coisas que o Tibério fala muito quando a gente estuda PNL também, que é a questão do terapeuta não agir com julgamento, que esse não é o nosso papel, independente da história do seu cliente. Ele dá exemplos até dentro da formação, de situações em que se seu cliente for um ex-presidiário, seja lá o que ele fez, você ali no seu posicionamento de terapeuta, não está ali para ser julgador de certo e errado, que a gente, infelizmente, hoje acha que pode julgar a vida do outro, o posicionamento do outro, e isso não é uma verdade. Nós não estamos aqui para julgar, até porque a verdade da sociedade depende de onde ela está sendo construída, a forma como se trata uma mulher lá no hemisfério árabe, dentro das leis, é o correto deles, o que para nós não é. Então, o julgamento de valor aí vai depender da cultura que você está inserido. E a gente vê muito isso, a gente aqui, dentro da nossa cultura familiar, dentro de uma criação religiosa, quer julgar o que é correto, o que é saudável para o outro, quando na verdade o que muitas vezes as pessoas que estão julgando o outro estão fazendo é prejudicando a saúde mental daquela pessoa, é prejudicando a possibilidade daquela pessoa ter uma vida em paz. Inclusive, como citado ali, não só ouvir sem julgar e também não julgar aquilo que não te cabe. É uma sugestão de vida para todos nós, evitar os julgamentos. Bastante comentário, graças a Deus, o pessoal participando bastante. Nossas lives por semana, eu amo, gratidão, gente, todas as mensagens aí, pela participação, pelo depoimento de vocês. Hoje a terapia, graças às vastas áreas, podemos trabalhar de forma combinada, pensando sempre na eficácia do atendimento e como atender às necessidades daquele indivíduo. Inclusive, eu tanto atendo como psicoterapeuta e as psicanálise, mas eu também atendo terapias energéticas, como terapia quântica, como terapia reiki. E isso, nas minhas abordagens, eu vejo de acordo com a ficha que eu faço de atendimento do cliente e o posicionamento dele, se ele é aberto ou não a esse tipo de atendimento. Então, é a questão do respeito, é a questão de entender o seu cliente também, que isso é uma coisa que a nossa formação fala muito. Quando a gente faz essa triagem para entender a vivência do seu cliente, a cultura, aquilo que ele está aberto a receber ou não, que também é uma questão que te leva ao êxito como terapeuta em auxiliar as pessoas que chegam até você. Isso são situações muito citadas dentro das nossas formações enquanto terapeuta. E eu falo aqui que as nossas formações, que tem até no Instituto Saber Consciente, tem um leque de abordagens muito distintas, que eu acredito que aquele profissional que se forma por uma formação completa, com várias técnicas, algum ele vai conseguir se identificar, e na situação em que é possível fazer atendimento com combinações de técnica para ter mais êxito que você pretende trabalhar no seu cliente,
É ótimo ter uma formação com uma grade com várias metodologias, vários mestres, inclusive as formações que a gente tem hoje do Instituto em específico, tem aí uns 4 mestres, por exemplo. Numa formação só a gente conhece a auriculoterapia com a Mariana, conhece o Tibério, conhece o Temporim, então assim, tem várias vertentes e cada mestre traz também a sua visão dentro daquela área de atendimento e de acordo com o que a gente se identifica, nós podemos nos aprofundar e também melhorar dentro daquela área a partir de diferentes pessoas te atribuir o conhecimento, que é essa visão também que a gente traz aqui da Abrap, de sempre trazer opiniões diferentes, abordagens diferentes, porque cada pessoa pode ser acessada de acordo com a conexão que tiver com o terapeuta. Mas é mais o floral, o reiki. PNL também foi uma coisa que transformou minha vida, então eu gosto de usar bastante as técnicas, porque eu acho que faz com que a gente enxergue o outro, que nos enxergamos também com outra visão, com outro entendimento. E até você falou sobre a questão de quando o professor Tibério traz a questão de uma pessoa, né, que está tendo uma conduta que para todos nós muito repugnante, deve ser julgado, e que na verdade não é isso, foi o ensinamento, né? Traz o contraste e eleva a nossa consciência. A PNL é uma coisa que eu busco também trazer bastante para que eu consiga identificar, para que eu consiga também, né, baixar o meu mapa, porque ele sempre fala, é você baixar para que você consiga entender, né? Porque senão a coisa não vai fluir. A Della Fitti até colocou aqui que alguns profissionais terapeutas se acham acima dos outros. Eu acho que se uma pessoa primeiro a gente precisa entender que todos nós somos seres humanos, todos nós estamos aqui nessa escola da vida. Todos nós temos um ego, todos nós tivemos um tipo de criação, um tipo de professor, e não tem como a gente se colocar nesse lugar de julgar, né, um colega independente, porque pode ser a realidade dele, a gente não sabe, né, o que aconteceu. Então é muito importante, mas que se foi por esse caminho, ou realmente em algum momento ele falhou no aprendizado em que ele estava tendo, ou ele deixou com que, de repente, o conhecimento passasse para uma área do cérebro que levou a outro patamar, né? Que aí inflou o ego, que aí a pessoa realmente se perdeu. Mas graças a Deus eu tive mestres, tenho uma mestra que me chama bastante para a realidade, existe uma egrégora que também cuida de mim, eu também mexo um pouco com a mesa de radiestesia, então graças a Deus eu sempre sou chamado para a realidade. Porque as verdades elas são muito flutuantes, né? Eu acho que não existe uma verdade concreta, mas existe a realidade. Entender que cada um está vivendo uma realidade, a gente vê muitos até mesmo médicos são induzidos a se mostrarem dessa forma superiores, arrogantes, que sabem de tudo, enfim, tudo mais. Mas que hoje já vemos aí que existem muitos médicos também, muitos alopatas indo por caminhos que são totalmente naturais, trazendo muito mais a própria psicologia hoje vem trazendo a psicologia transpessoal que abrange muito, vem trazendo aí a questão que o Jung, né, nos trouxe, que é a questão, sabe, de existir o self, das sincronicidades, de que existe um plano superior. Então a gente vê cada vez mais também, né, para nosso bem, as pessoas se abrindo para outros conhecimentos, para outras realidades, para aquilo que também faz sentido, porque cada um vai ser tocado de uma forma, cada um vai ser tocado em um momento da sua vida, e é importante a gente entender o outro, que às vezes a pessoa não tá nem fazendo por mal, simplesmente foi como a Stephanie falou, ela de repente está sendo ríspida, ela de repente está externando uma coisa que ela não está conseguindo trabalhar em si, né, e todos nós estamos aqui. Eu até imprimi recentemente que assim, a verdadeira luta e a batalha que eu devo travar é contra o meu ego desequilibrado, o meu oponente interno e a minha resistência, porque não é porque nós também estamos, né, nas áreas da terapia holística, das terapias holísticas, integrativas e complementares, que nós vamos nos tornar de repente espirituais demais, que nós vamos nos tornar santos. Não, eu acho que não é isso, mas eu acho que tudo isso vem a um encontro para que a gente possa se melhorar, para que a gente possa se aprimorar, para que a gente possa verdadeiramente evoluir enquanto ser, que aí na minha visão agora, né, que eu olhando como um todo, como um ser físico, como um ser espiritual, como um ser em consciência, porque depois que isso aqui se vai, só fica a nossa consciência, né, então eu vejo muito por esse lado também. E por isso tão importante você ter pessoas na sua formação, você ter uma instituição, um conteúdo que vá te colocar
colocar assim num caminho, vão haver as tentações, vão acontecer de se apresentarem vielas, mas quanto mais sólido você tiver, quanto mais firme, quanto mais ensinamento que é passado, porque não adianta uma pessoa super intelectual te passar o ensinamento de uma forma que você não vai entender. E aí eu acho que a gente abre um pouco mais para isso também, em que vibração você está, como você está reagindo ao mundo, como é a sua visão de mundo, porque eu digo que eu tive um encontro com as terapias holísticas e com a própria terapia, onde me fez reacreditar, me fez reacender a chama de que o mundo não era aquilo que eu tinha vivido, né, da minha infância, o que não era aquilo que eu estava tendo, não é aquilo que eu vejo fora. Hoje vejo muito pouco, porque não procuro saber de notícias, não vejo o canal aberto, né, e tudo mais, mas isso é uma opção de cada um. Busco sempre estar focado no que eu preciso, nas coisas positivas, naquilo que eu aprendo, naquilo que me foi orientado, naquilo que me foi ensinado, tem sido um diferencial e me traz resultados assim, que eu posso dizer desde questões mais sutis, bem espirituais mesmo, a questões físicas. Assim, é realmente você praticar, porque os resultados só começam a aparecer quando você pratica. Quando você pratica na sua vida, são resultados magníficos. Magníficos de verdade. Só tendo essa vivência, só realmente podendo usufruir disso, é que você diz assim, eu quero continuar, esse é o caminho, é realmente eu me encontrei, e a gente cada vez mais ir se abrindo para que a gente possa vivenciar, né? Porque eu também já algumas vezes ouvi, né? Para que de repente uma ferramenta vai chegar para mim e eu não vou usá-la, e eu não vou colocar em prática na minha vida? Os seres espirituais, né? Para que eles vão se apresentar para uma pessoa que simplesmente não vai agregar, não vai somar, não vai fazer com que de repente tenha até mais compaixão, mais paciência com o outro? Então eu vejo muito dessa forma também. Uma coisa que eu até costumo citar aqui, que os meus atendimentos, deixei apenas algumas técnicas de forma explícita sobre o que eu atendo, mas eu tenho inúmeras formações, e um dia eu já fui perguntado no Instagram, você fala de tantas formações, mas eu vi que você não atende elas. Eu até falo nas lives aqui, os meus estudos é para que eu tire dos meus olhos o véu da ignorância, para que eu não fale que eu não acredito porque eu não vi, porque eu não sei, porque eu não conheço. Eu quero ver, eu quero saber, eu quero conhecer. E você citou também que a partir do momento que a gente vive essa experiência, estuda, tem acesso ao conhecimento como terapeuta, certas coisas que a gente passou na nossa jornada de vida e acreditamos como realidade. Eu, após a minha jornada de terapeuta, após o meu estudo, eu tomei consciência da história da minha avó. Minha avó casou com 13 anos de idade. O que uma pessoa que se casa com 13 anos de idade sabe sobre afeto, sabe sobre ter infância, sobre ter tido uma vida. Então, a pessoa saiu da fase criança, se tornou adulta, mulher casada com um homem 30 anos mais velho que ela. Então, como eu posso achar que a minha avó seria uma pessoa com noção se a trajetória de vida dela não foi a realidade da qual eu vivi, de estudo, de conhecimento, de ter vivido a minha infância, adolescência, para depois ter a minha vida adulta? Então, quando a gente, enquanto terapeuta, tira os véus do julgamento, acessa o conhecimento para olhar a trajetória do outro e querer entender, sem noção fui eu que julguei alguém sem nem conhecer a história. Sem noção fui eu que agi de forma ríspida com minha avó, porque aquilo era a forma que ela conhecia de amor. E as formas que eu conheci foram múltiplas. E até a gente entender, até de conhecimento de formas de amar, a sua cultura e como isso interfere no seu comportamento, e que essa pessoa precisava muito mais ser abraçada do que ser julgada por alguém que não conhecia a sua história. E isso a gente só desperta e pratica através do conhecimento. E eu falo que isso eu consegui identificar, visualizar. A partir do momento do nosso estudo, a gente também estuda isso dentro das nossas formações. Isso é uma jornada que, quando você senta para adquirir o conhecimento dentro dos cursos do Instituto Saber Consciente, quando a gente estuda um pouco sobre constelação familiar, a gente vê a nossa ancestralidade, a gente, lugar de valor, lugar de ser grande ou pequeno dentro da escala familiar, que hoje eu trago com clareza para os meus olhos, que antes eu não enxergaria com esse conhecimento. Então, quando a gente fala sobre conhecimento, sobre estudar, conhecer uma instituição, é para que, assim como eu, você tire dos seus olhos o véu da ignorância, o véu do julgamento, que você possa ver e falar que eu conheço, eu sei, ok, até certo ponto concordo, que nós não estamos aqui para concordar com tudo, nem aceitar tudo, muito pelo contrário. É a diferença que nos leva à expansão, é a diferença que nos dá a oportunidade de ter várias visões sobre o assunto. Então, é para que você apenas conheça
para que você se permita saber mais sempre que possível. E aí a gente tem assim uma pergunta que como a sua formação influenciou na sua jornada como terapeuta. Não fica só no influenciou. Para aquele que verdadeiramente é terapeuta, para aquele que realmente se dedica, para aquele que realmente quer fazer a diferença, ela influenciou, influencia e influenciará até os últimos dias que a gente tiver, porque não existe um conhecimento que de repente vai ficar, né, obsoleto, que vai ficar ultrapassado, porque se nós olharmos para o mundo hoje, cada um está vivendo um processo, cada um está vivendo um patamar da sua vida, e aí a gente pode trazer para o que você deu como exemplo agora. Você fala de várias terapias, você fala, se uma pessoa está precisando de ajuda, de repente ela não vai dar um segmento no seu processo terapêutico com você, mas você pode ser a ponte inicial para aquele auxílio de momento, para tirar uma pessoa de uma crise, para tirar uma pessoa de um momento onde ela está desesperada, onde ela não consegue ter os resultados que ela está querendo, e dali ela pode seguir em diante, porque existem outros terapeutas, existem outros colegas, mas isso não quer dizer que a gente precisa ficar engessado, para que a gente precisa ficar parado. É importante que a gente vá naquela técnica que mais toca a gente, que naquela técnica que mais chama, né, que é uma coisa que eu acho que já vem do nosso interior, que a gente se aprofunde, que a gente saiba tudo, que a gente se atualize, que a gente vá sempre, né, agregando, ter um filtro é muito importante. Você pode escutar diversas pessoas falarem sobre a mesma técnica, mas o seu filtro precisa estar ali, a sua consciência precisa estar elevada, principalmente de não julgar, porque cada um vai ensinar da forma que aprendeu. Aí a gente pode levar para a questão da sua avó, ela teve aquela vivência, então aquilo é o que ela podia, aquilo é o que ela estava dando de melhor, por mais que você não entendesse, por mais que talvez eu não entendesse se fosse o meu caso, porque todos nós temos as nossas histórias de família, aquilo dali estava sendo o melhor dela, e foi como ela foi ensinada. Muito importante para que a gente olhe para a técnica, não se prenda, né, a algumas coisas que talvez uma pessoa passe de uma forma com que você não tenha conhecimento, que ela fale algo, mas que você esteja aberto, e aí você filtra, traz para sua realidade, né, para sua realidade. Eu acho que é porque verdade é uma coisa muito delicada. Cada vez que eu estudo mais, cada vez que eu vejo mais mestres, que eu vejo que são pessoas conscientes, que trazem conteúdo sério, eu vejo que a verdade, ela pode ser flutuante, né? Vai depender, principalmente se for uma pessoa que esteja aberta. Então, hoje isso para mim pode ser uma verdade. Amanhã já pode ser algo que eu não considere tanto, porque veio uma informação nova, e aí vai ficar uma verdade que não pode ser mudada, né? Eu acho que a única verdade que realmente existe para mim hoje é que a gente tá aqui só de passagem. Isso eu acho que é uma verdade, eu posso considerar como uma verdade. O resto eu acho que a gente precisa manter esse filtro, manter uma escuta amorosa, manter realmente a consciência aberta e trazer para sua realidade aquilo que faz o melhor para si e para o outro. Concordo com tudo que você disse. Então, seus atendimentos, você é online, presencial? O atendimento é online, por enquanto presencial não, porque eu estou vivendo uns projetos na vida. Então a gente está aqui para ajudar, e para ajudar não tem hora, não tem dia, é feriado, é Natal, é realmente viver. Fica o espaço para quem tiver interesse em esclarecer qualquer dúvida, é só mandar mensagem no direct, no perfil também tem o link do WhatsApp direto. E aquilo que eu não puder ajudar, que não for da minha alçada, que realmente, que eu acho que a gente precisa ser sincero, eu já conheço pessoas, né, e a Stephanie é uma delas, que segue muito aquilo que eu realmente aprendi, vibra nessa frequência e nessa sintonia, então a gente pode indicar, porque não é vergonha indicar o outro, né? A gente tá aí para poder ajudar no que for. Enquanto terapeuta, falando sobre propósito, quando a jornada da ABRAP iniciou, foi logo o pós-pandemia, eu tendo acesso a muitas pessoas falando que estavam precisando muito de auxílio terapêutico, e eu, sem poder ajudar, pensei, eu gostaria que existisse uma plataforma que tivesse pessoas que eu pudesse indicar. E foi assim que nasceu a ABRAP, de pessoas falando que precisava de ajuda, e eu não ter braços suficientes para abraçar a minha equipe hoje da ABRAP, eu, gente, terapeutas que eu posso indicar, e as pessoas, eu não tenho ninguém que eu confie. Eu falei, eu acho que uma plataforma de terapeutas é o que a gente precisaria hoje. A ABRAP hoje é um sucesso porque nasceu com um propósito real, que é a gente acessando pessoas e a pessoa fala, nossa, eu tô precisando de auxílio, e eu não tenho uma resposta ali porque eu não tinha como ajudar. E hoje, quando às vezes num suporte de pós-venda ou em alguém no Instagram que pede auxílio, e a gente ter lá dentro do abrap.org pessoas que eu já fiz live,
pessoas que eu já convivi, pessoas que já me atenderam e que eu tenho o que você falou, o coração e a consciência assim limpa e feliz de poder indicar um colega, que é um sonho desde que a Abrap nasceu. Eu poder abraçar outras pessoas com pessoas ao meu redor, como eu amo o trabalho dos meus colegas aqui, eu amo quando chega um novo profissional que eu posso ter acesso e conhecer, porque na live a gente gera essas conexões, os nossos gerações também. Inclusive, sigam o perfil do Mário, conhecimento, se eu puder eu auxilio, mas se eu não puder, eu, graças à Abrap, tenho tantos braços para abraçar e acolher as pessoas que chegam até nós hoje. Eu fico feliz com o sucesso da Abrap, eu fico feliz com as pessoas que chegam, eu fico feliz pelos nossos gerações que simplesmente sempre interagem muito aqui com a gente nas lives, agregam imensamente, e eu sei que é o que você falou. A nossa vibração traz esse resultado, que é o de acolher, que é o de passar uma palavra, que é a fala com a gente, troca suas experiências. E o que nos trouxe aqui foi o Instituto Saber Consciente, uma formação de capacitação, ser pessoas que doam o seu tempo aqui para falar através do conhecimento que hoje eu tenho, o seu enquanto terapeuta tem, e as pessoas que nos assistem que aqui também doam o seu tempo para ter essa troca com a gente. Então, eu vejo muito que tanto quanto pela minha qualificação e pela minha trajetória de terapeuta, eu vivo o meu propósito em poder ajudar, que eu servi, que é uma das coisas que a gente fala, igual você falou, que se você puder atender final de semana, feriados, você estando com a agenda, você quer servir e ajudar, que essa é a nossa visão enquanto profissionais terapeutas formados, que é o que o Instituto nos ensina muito sobre pôr em prática, sobre oferecer o serviço, sobre experimentar a vivência terapêutica como ela realmente é, tanto nos abrindo, porque enquanto cuidamos de alguém, sempre evoluímos. Quantos clientes chegaram até a mim, dentro daquela situação, junto com ele, eu evoluí com aquele processo, aprendi com aquele processo. Então, é uma troca gratificante, tanto para quem chega até nós, quanto para as pessoas que estão aqui e que quem busca por uma formação qualificada, lembrando que temos o Instituto aqui em parceria com a Abrap, temos a plataforma da Abrap. Quem procurar por sessão terapêutica, o Mário, o Instagram dele, a live vai ficar salva em colaboração com o perfil dele. Obrigada pela parceria, Mário. Quero que você deixe as suas considerações finais e muito obrigada por essa live maravilhosa. Agradeço a você pela oportunidade, por ter aceito o meu convite, por ser essa pessoa, por mostrar sua essência, por poder fazer a diferença, de poder nos trazer, conforto, porque eu sou terapeuta, por mais que a gente coloque as nossas ferramentas em práticas, às vezes, porque nós passamos por várias situações na vida. Como eu cheguei aqui, eu estava passando por um momento bem turbulento, e aí eu peguei uma live de você com a Ana, que é professora de yoga, sabe? Aquilo falou assim, simplesmente é isso. Então, vocês estão fazendo a diferença na vida de muita gente, inclusive de nós terapeutas, que nos ensinam como é levar esse conhecimento, como é fazer a diferença, como é se dedicar. Tudo que eu vejo com essa plataforma, com esse instituto, e que cresça muito mais e que seja de muita luz na vida de vocês e na vida de todos nós sempre, de todos aqueles que vão chegar, de todos aqueles que vão assistir, seja agora, seja no futuro. O importante é realmente a gente ser luz. Então, realmente eu só quero agradecer por todos aqui que estiveram também, que compartilharam o seu pensamento, que fizeram seus comentários. Tenhamos sido um pouquinho mais de luz hoje nas nossas vidas, porque nós somos um todo dividido em partículas aqui, para cada um realmente viver essa experiência e viver da melhor forma possível. Mário foi um dos nossos apoiadores na Semana dos Projetos de Yoga aqui, gratidão. É isso que eu falo, aos poucos a gente vai se encontrando. Eu conheço o Mário das aulas de yoga que a gente tem aqui no final de semana, e você foi alguém que apoiou o nosso projeto aqui na Abrap, que é sempre vocês que sempre apoiam algum dos nossos projetos, nos fortalece toda vez mais. Eu sou grata pelo seu apoio e obrigada, Mário, obrigada, Gerações. Até nossa próxima live semana que vem.